A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje o devocional é em Lucas, capítulo 2, né? É o nascimento de Jesus. É um capítulo que ele é um pouquinho grande, então por isso eu convido você, quando tiver tempo, a ler na sua casa ou num lugar tranquilo, com calma, para meditar nessa palavra. Mas eu vou trazer apenas alguns versículos e falar conforme o Espírito Santo de Deus me orientar. E é literalmente como ele me orientar, porque pensa num... Eu orei ao Senhor e eu pedi, Senhor, que eu fale somente aquilo que vier de Ti. E pensa num vazio da mente. Então eu sei que quando chegar o momento certo, eu falarei conforme o Espírito de Deus quer que eu fale. Então vamos seguir aqui. O nascimento de Jesus. No versículo 3 diz assim: E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Aqui, né, o César Augusto, ele faz um decreto para que todo mundo se alistasse. E cada um tinha que se alistar de acordo com a sua própria cidade. José era da Galileia, né, de Nazaré, da Galileia. Calma aí. José, da cidade de Nazaré, né? Ele foi à Judéia, porque ele, como diz o versículo 4, ó, e subiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. José era da casa e da família de Davi. Por isso ele foi para Belém, né? Por isso, olha só, o cuidado de Deus nas profecias, né? Os profetas antigos falavam que viria de Belém o Salvador. Foi dito um decreto do César Augusto para que todos se alistassem. Então, no momento certo, José e Maria estavam em Belém. José era descendente de Davi. E Jesus, ele tinha que vir da linhagem de Davi, tinha que ser descendente de Davi. E no momento certo, né? No momento em que Maria estava para dar à luz, ó, versículo 5, a fim de... Cadê? Versículo 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia de dar à luz. Ali se cumpriram os dias, né? No momento certo, Jesus nasceu, no lugar certo, ele nasceu, né? Descendente da linhagem de Davi, descendente de Davi. Glória a Deus. Ó, versículo 11. Versículo 11 já fala sobre os pastores. Apareceu um anjo do Senhor, né, para avisar aos pastores que estavam no campo que na cidade de Davi, né, havia nascido um menino que era Cristo o Senhor. Versículo 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E um exército de anjos apareceu junto com esse anjo que trouxe a mensagem que nascera Jesus, o Salvador. E ele avisa onde estava Jesus, fala que estava numa manjedoura envolto em panos, fala que estava na cidade de Belém e eles vão lá conferir com os próprios olhos. Versículo 16. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dito. Eu tô falando meio estranho porque o nariz está meio entupido. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Eles ouviram a mensagem do anjo, foram lá conferir e anunciaram o que os anjos tinham falado para ele. Mas Maria, versículo 19, guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Tudo Maria guardava em seu coração. Porque o anjo apareceu para Maria, né, que era virgem ainda, né? E o profeta, um dos profetas do Senhor do Velho Testamento, haviam falado que nasceria de uma virgem o Salvador. Todas as profecias que foram feitas, né, no tempo antigo, no antigo mandamento, antigo
Ai, Jesus, me fugiu a palavra. No Antigo Testamento, né? Tem o Novo e o Antigo Testamento. No Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus para provar, né? Para provar que ele é o próprio Filho de Deus. O Senhor teve essa cautela de que toda palavra que fora dita acerca do Salvador, do Cristo que viria, do Messias, se cumprissem em Jesus. Todas se cumpriram em Jesus. E aí, Maria guardava todas essas coisas no seu coração. Guardava, né? Porque era o próprio Deus testificando para ela: olha, é o meu filho que eu enviei para estar aí com você. É o meu filho que está aí com você. Ele vai crescer, você vai orientá-lo, ele vai crescer em sabedoria. E é o meu filho. E as pessoas iam testificando, Deus mandava anjos, né? Deus falou por meio da vida de Simeão. Simeão era um homem justo e temente a Deus, como a gente vê aqui. E no versículo 25 diz que ele esperava a consolação, né, de Israel, que viria através de Cristo. E o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, sobre o próprio Simeão. O Espírito Santo de Deus estava sobre Simeão. Nesse tempo, o Espírito Santo de Deus estava apenas sobre alguns homens, né? Esteve sobre a vida de Abraão, esteve sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Josué, que seguiu Moisés, esteve sobre a vida de tantos homens, tanto profetas do Senhor, que Deus falava, né, de Samuel. O Espírito Santo de Deus estava sim aqui na terra, mas sobre apenas alguns homens, por meio de Cristo Jesus. Todos aqueles que aceitam, né, que recebem, na verdade, porque somos aceitos por Deus, não é a gente que aceita Deus. Quando cremos em Cristo Jesus, somos aceitos por Deus. E quando somos aceitos por Deus porque cremos, Ele envia o Espírito Santo dele para morar conosco. E aí esse Espírito Santo hoje é derramado sobre a terra, sobre todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Antes desse tempo, apenas alguns homens recebiam o Espírito Santo de Deus. E Simeão era um desses homens, né? E fora lhe revelado pelo Espírito, como diz aqui no versículo 26, e fora lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. O Espírito Santo revelou a ele, testificou a ele que ele não morreria antes que visse o próprio Cristo, o Messias, que era Jesus. E aí ele foi ao templo, né, direcionado pelo Espírito, e pegou o menino no colo, porque já havia 8 dias que Jesus tinha nascido, e quando se completava 8 dias de nascimento, tinha que fazer a circuncisão, né? E aí ele foi lá para cumprir esse mandamento, essa lei, e Simeão pega Jesus no colo e fala, ó, versículo 28, e então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos, glória a Deus, viram a tua salvação. Jesus, os olhos de Simeão viram a salvação para o povo judeu e para todos aqueles que creem em Jesus. Todos os que creem em Jesus serão salvos. Todos os que recebem Jesus em seu coração como Senhor da sua vida serão salvos. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Nós lembramos da palavra que diz que Ele é o nosso Salvador, mas às vezes esquecemos que diz que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Receba Ele como o Senhor da tua vida. Deixa Ele ser o Senhor da tua vida, que governa a tua vida, que direciona os seus passos, porque Ele deseja o melhor para a tua vida. Ele quer o melhor para nós. E quando colocamos Ele na direção da nossa vida, só haverá rica abundância de paz, alegria, né? Os frutos do Espírito Santo,
o caráter de Deus poderá se tornar também o nosso. Poderemos produzir frutos, e esses frutos só vêm do Espírito Santo. E só tem como ter o Espírito Santo se aceitarmos Jesus, né? Se recebermos Ele como o Senhor da nossa vida. Aí o Espírito Santo começa a produzir frutos em nossa vida, né? E esses frutos nada mais são que os frutos do Espírito, que são segundo o caráter de Deus: amor, mansidão, temperança. Tem gente que a gente vê e fala assim: ah, tá na igreja não sei quanto tempo e não mudou. Tem que tomar cautela. Tem que pedir ao Espírito Santo que direcione a sua vida. Às vezes, né, uma pessoa está muito tempo na igreja, mas ainda não realmente entregou o seu coração para Cristo, para que Ele fosse Senhor da sua vida. Por isso ainda não foram produzidos frutos. E por isso a palavra de ontem, da videira, agora me fez sentido a palavra de ontem. Se você voltar no devocional de ontem ou de anteontem, eu não sei ao certo se foi ontem ou anteontem, fala sobre a videira e de estarmos ligados na videira. Se não estamos ligados na videira, não produzimos frutos, porque só tem como produzir frutos aqueles que estão ligados na videira. E se não está ligado na videira, é lançado fora. Nós precisamos estar em Cristo, precisamos receber o Senhor como Senhor da nossa vida, para que Ele direcione. A gente até trouxe essa mensagem para as crianças, né? E a Ângela, muito boa de trabalhos, uma irmã lá da igreja, ela fez uma Kombi EVA e botou o Espírito Santo, né, na direção da Kombi, e as crianças podiam tirar foto, né, na janelinha do acompanhante. É isso, a gente colocar o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, na direção da nossa vida, né? E a gente está ali no banco carona, ouvindo o direcionamento dele. Aí podemos produzir frutos. Aí estaremos ligados à videira. Aí não seremos cortados fora e lançados, né, no fogo. Quando estamos em Jesus, produzimos frutos. Se não estamos nele, não produzimos. Por isso, se a gente está há muito tempo na casa do Senhor, e eu fui assim por muito tempo, eu falo de experiência própria. Eu estive muito tempo na casa do Senhor e não produzi frutos. Eu tive tempos que eu entrava e saía. Eu ficava um tempo dentro de casa, dentro da igreja, um tempo fora da igreja. Algumas pessoas falavam: Gisele, você está em cima do muro. E eu fui assim por muito tempo. E o Senhor foi muito bondoso comigo, porque Ele teve paciência. E no momento certo, Ele falou comigo, Ele me deu uma cobrança, né? No momento certo, Ele falou: olha, você precisa estar na minha presença, porque se você não estiver na minha presença, né, o devorador vai vir, o inimigo vai vir, e ele quer levar a tua vida. Ele falou: e eu vou permitir, porque você não vai estar em mim. Eu não estaria em Deus. O Senhor deixaria que minha vida... Eu morreria. O Senhor falou isso para mim. E eu realmente quase morri por uma experiência. Eu sei, as pessoas podem não acreditar, mas eu sei ali que o Senhor me deu uma nova vida ali naquele dia. Quando Ele me lembrou da palavra dizendo que e realmente eu não estava na presença de Deus naquele acontecimento. Então, o Senhor me trouxe vida. O Senhor me resgatou. Ele teve paciência no tempo da minha ignorância, no tempo em que eu não estava produzindo frutos. E no momento certo, Ele falou comigo e me chamou para o arrependimento. E Ele me trouxe, né, para esse momento. E ali eu fiz a minha escolha. Eu podia escolher ignorar a voz de Deus e morrer, escolher morrer sem Deus. Ou eu podia voltar para Deus e falar: Senhor, me perdoa. Né? Me perdoa, eu sei que eu pequei. E quando eu falei aquilo, eu ainda poderia achar que eu ia morrer, mas pelo menos eu ia morrer com Deus. Só que o Espírito Santo de Deus, ele falou comigo: olha, eu controlo tudo, eu controlo o vento e o mar. Naquele caso, literalmente tinha o mar e o vento, era uma formação de ciclone, então tinha o vento e o mar. E veio essa passagem para mim: sou eu que eu controlo. E eu fiz uma oração a Deus pedindo: Senhor, né, o Senhor controla todas as coisas. Eu falei: faz cessar essa tempestade. E aconteceu, a tempestade cessou, o Senhor fez ir embora algo que as pessoas que moravam naquele lugar nem acreditavam, que nunca houve uma tempestade tão forte. O guia que estava nos esperando falou: olha, a gente nunca viu algo assim, a gente nunca viu. E era o Senhor já falando comigo. E
eu sei que naquele dia o Senhor me deu nova vida e Ele estava me chamando. Glória a Deus, porque quando eu voltei para casa do Senhor aquele dia, quando eu voltei para casa do Senhor, nunca mais saí do caminho dele. E eu não quero nunca mais sair da presença de Deus. E é por isso que eu trago a mensagem. Porque o Senhor, o próprio Salvador, veio ao mundo como um menino. Ele largou toda a sua glória nos céus. Ele largou, abriu mão para poder vir como um menino, crescer em sabedoria. Aqui a palavra do Senhor fala, olha só, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em tamanho e em graça para com Deus e os homens. Ele cresceu aqui na terra como nós. Ele sofreu tentações, não só as tentações que a gente fala, né? Que Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mas não foi só lá que ele sofria as tentações. Ele era carne como nós. Assim como nós temos, né, os desejos carnais, eu creio que Jesus era tentado sempre como nós somos tentados. Mas o Senhor Jesus era cheio do Espírito Santo de Deus. E ele ouvia a voz de Deus. Ele enviou o Espírito Santo de Deus para sermos cheios do Espírito Santo de Deus e para ouvirmos a voz de Deus. Quando somos cheios do Espírito Santo de Deus, podemos vencer a nossa carne, os desejos da carne, aquilo que é mal, que a nossa carne deseja, mas não agrada o Espírito Santo. Quando estamos cheios dele, podemos vencer isso. Jesus venceu o mundo porque ele era cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele crescia em graça, né? Porque ele crescia em sabedoria. E ele fala, assim como eu venci o mundo, vocês também podem vencer. E ele nos deu um meio de vencermos. Com ele, com o Espírito Santo de Deus, não tem como a gente crescer e dar frutos fora dele. Não tem como. Fique com Deus. Ele é a videira verdadeira, ele é a salvação. Ele entregou a própria vida por amor a você. Ele ressuscitou, glória a Deus, ele ressuscitou, subiu aos altos céus, sentou à direita do trono de Deus e foi nos preparar lugar e voltará para nos buscar. Permaneça nele, na videira. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Busque o Espírito Santo de Deus dia após dia. E como você busca? Orando, tendo sede, fome dele. Ele diz que ele é a água viva e todos aqueles, né, que vão e bebem da água viva nunca terão sede. Quando você é sedento, como a corça é sedenta por água, você é sedenta por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, você busca Ele em oração, em louvores, em adoração, e Ele derrama da água viva e você não mais tem sede. Ele é a própria água viva, o Espírito Santo dele. Receba essa palavra hoje em nome de Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Glórias a Deus. Eu agradeço ao Senhor por mais um dia ter tido a oportunidade de trazer a mensagem dele. Que ele continue me dando saúde para estar aqui, né? Que ele continue me orientando, que o Espírito Santo de Deus me oriente nas palavras que eu deva dizer. Para que eu não fale de mim, mas que eu possa trazer uma mensagem que vem da parte dele. Em nome de Jesus. Não fica com essa mensagem só para você. Compartilha para quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem. E às vezes não só compartilha esse vídeo, mas as suas experiências de vida. Pessoas precisam ser, né, alcançadas pelo Evangelho da salvação, que é Cristo. E você tem uma história com Cristo. E as pessoas precisam ouvir, né, a sua história, o que Deus tem feito na sua vida.
compartilha para que mais almas, assim como eu e como você, eu creio que mais serão alcançadas e muitos serão salvos por Cristo Jesus. E o Senhor usa nós como meio que a mensagem chegue. E que maravilhosa honra é sermos meio da mensagem de salvação. Seja um meio da mensagem de salvação e receba essa mensagem de salvação na sua vida. Em nome de Jesus. Tchau.